Imagine um lugar tão profundo que a luz do sol jamais tocou. Um corte na crosta terrestre, um vazio líquido, onde a pressão é tão brutal que poderia transformar um submarino comum em um pedaço de metal retorcido em segundos. Esse lugar existe e se chama Fossa das Marianas. Localizada no Pacífico Ocidental, ela é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, mergulhando a quase 11.000 metros abaixo da superfície. Para comparação, se colocássemos o Monte Everest de cabeça para baixo dentro dela, ainda sobrariam cerca de 2 km até o fundo. É como se a própria Terra guardasse um segredo nas suas entranhas líquidas, um segredo protegido pelo peso de todo um oceano. Durante décadas, esse abismo permaneceu invisível para nós, não apenas pela distância geográfica, mas pelo desafio técnico que representava. Não existiam submersíveis capazes de suportar aquela pressão. Não haviam cabos resistentes o suficiente, nem sensores que funcionassem de forma confiável ali embaixo. Mas como sempre acontece com o desconhecido, a curiosidade humana insistiu em tentar. Quando pensamos no fundo do mar, a primeira imagem que nos vem é a da escuridão total. E é exatamente isso. Por mais de 1.000 metros de profundidade, o último raio de luz desaparece. O oceano se transforma em um mundo onde o frio é constante. A temperatura se mantém próxima de zero e a pressão aumenta centenas de vezes em relação à superfície. Abaixo dos 6.000 metros, entramos na chamada Zona Hadal, um território tão extremo que seu nome vem do deus grego Hades, senhor do submundo. É nesse ambiente, onde qualquer corpo não adaptado seria esmagado, que a vida floresce, de formas que desafiam tudo o que aprendemos sobre biologia. Ali vivem criaturas translúcidas, sem pigmentos, com corpos cheios de óleos especiais que evitam o congelamento. Peixes que não enxergam, mas sentem o mundo através de campos de pressão e sinais químicos. Moluscos bioluminescentes que piscam luz azul como se estivessem se comunicando em código. Bactérias extremófilas que não precisam de sol, sobrevivem convertendo compostos químicos como enxofre em energia. Essa capacidade de viver sem luz solar é mais do que curiosidade científica. Ela abre uma possibilidade extraordinária. Se a vida pode prosperar aqui, também pode existir em oceanos subterrâneos, em luas como a Europa de Júpiter ou Encélado de Saturno. Segundo o professor Paulo Yock, foi na própria Fossa das Marianas que pesquisadores encontraram o peixe ativo na maior profundidade já registrada, 8.178 metros. Essa descoberta derrubou antigas teorias que diziam que a vida não poderia existir sob tamanha pressão. O nome Challenge Deep foi dado em homenagem à expedição britânica HMS Challenge, que em 1875 foi a primeira medição aproximada da profundidade com equipamentos rudimentares. Na época, registraram 8.184 metros, um feito impressionante para o século XIX, mas ainda distante da profundidade real. A conquista moderna começou em 23 de janeiro de 1960, quando o batiscafo Trieste da Marinha dos Estados Unidos levou Jacques Piccard e John Walsh ao fundo do Challenge Deep. A descida durou quase 5 horas e ao chegarem lá, mal puderam ver algo devido à nuvem de sedimentos que se levantou com a aproximação. Permaneceram apenas 20 minutos antes de iniciar a lenta subida de volta. Décadas depois, em 2012, o cineasta James Cameron, sim, o mesmo do Titanic e Avatar, construiu seu próprio submersível, o Deep Sea Challenger. Ele desceu sozinho. Ao contrário da missão do Trieste,
Cameron passou quase 3 horas no fundo, registrando imagens em alta resolução e coletando amostras de sedimentos e micro-organismos nunca antes vistos. Em 2019, o ex-oficial da Marinha Americana, Victor Vescovo, bateu o recorde: 10.927 metros de profundidade em um submersível projetado para suportar múltiplas descidas, e ainda fez isso 4 vezes na mesma expedição, provando que a tecnologia para explorar esse abismo está finalmente amadurecendo. Mas apesar desses avanços, mais de 80% dos oceanos continuam inexplorados. Pense nisso, conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio planeta. E o que encontramos lá embaixo não é apenas vida exótica, encontramos também os rastros da nossa própria civilização, microplásticos, restos de embalagens e até resíduos radioativos. Nem mesmo o lugar mais profundo do planeta escapou do impacto humano. E por que isso importa tanto? Porque o fundo do mar, especialmente regiões como a Fossa das Marianas, não é só um ambiente extremo, é também um laboratório natural, um reservatório de recursos estratégicos e cada vez mais um campo de interesse geopolítico. Potências mundiais sabem que o que está lá embaixo pode definir o futuro, e não só no sentido científico, mas essa é uma parte da história que envolve espionagem submarina, mineração em larga escala e até a possibilidade de transformar o oceano em uma nova fronteira de guerra silenciosa. A Fossa das Marianas, antes um território de pura ciência e curiosidade, está se transformando em um campo de batalha geopolítico. E o que está em jogo não é apenas conhecimento, mas poder, tecnologia e controle sobre recursos que podem decidir o futuro energético e digital do planeta. A principal riqueza oculta nessas profundezas são os nódulos polimetálicos, concreções rochosas formadas ao longo de milhares de anos. Elas são riquíssimas em metais como níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras. Esses elementos são essenciais para fabricar baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, componentes de inteligência artificial e equipamentos militares avançados. Hoje, mais de 90% do refino global desses materiais é controlado pela China, e esse monopólio preocupa profundamente os Estados Unidos, Japão e Europa. Afinal, sem esses elementos, a transição energética e a revolução tecnológica simplesmente não acontecem. A expressão ouro azul surgiu justamente para descrever esse tesouro submerso. Assim como o ouro do século XIX motivou corridas, guerras e colonizações, o ouro azul ameaça reacender rivalidades em escala planetária. Mas desta vez, os protagonistas não são garimpeiros com picaretas e cavalos, são robôs submersíveis, empresas bilionárias e superpotências armadas até os dentes. A China está investindo bilhões no desenvolvimento de submersíveis tripulados e não tripulados, capazes de explorar, mapear e até estabelecer bases permanentes no fundo do mar. Em 2025, assinou acordos com as Ilhas Cook para explorar a zona econômica exclusiva do arquipélago, despertando protestos e preocupações de países vizinhos como a Nova Zelândia. Mas há algo que poucas pessoas sabem. O fundo do mar não guarda apenas mistérios. Quase 95% de todo o tráfego de dados da internet do planeta passa por cabos submarinos. Mais de 1,4 milhão de quilômetros de infraestrutura vital espalhados pelos oceanos. Boa parte desses cabos cruza regiões profundas e vulneráveis. A China já possui robôs capazes de manipular ou cortar esses cabos, oficialmente para manutenção, extraoficialmente. Imagine o que poderia significar em um cenário de tensão militar. Os Estados Unidos não ficaram parados. Em abril de 2025,
o governo americano assinou um decreto que autoriza empresas privadas a explorar recursos minerais em águas internacionais. Gigantes como a Lockheed Martin reativaram licenças da década de 1980. Novas empresas como a The Metal Company e a Impossible Metals estão testando robôs mineradores em profundidades extremas. O objetivo é claro: reduzir a dependência de insumos críticos da China e garantir uma cadeia de suprimentos soberana para setores estratégicos, como energia limpa, defesa e inteligência artificial. Esse embate não se limita a Estados Unidos e China. Japão, Noruega e outros aliados estão acelerando suas pesquisas. França e Alemanha, por outro lado, pedem cautela e defendem que é preciso compreender melhor os impactos ambientais antes de iniciar uma exploração em larga escala. Os impactos podem ser devastadores. Estudos indicam que a mineração em águas profundas pode destruir ecossistemas que levaram milhares de anos para se formar. Algumas áreas funcionam como sumidouros naturais de carbono. Sua destruição poderia liberar gases presos a eras, acelerando mudanças climáticas. A movimentação de sedimentos pode sufocar habitats inteiros e provocar extinção antes mesmo de descobrirmos que essas espécies existiam. Por isso, cientistas ambientais e até empresas de peso como Google, BMW e Samsung pedem uma moratória global até que haja mais estudos. Mas enquanto o debate segue, as máquinas já descem. No centro dessa disputa está a ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ligada à ONU. A sua missão é estabelecer regras para a exploração, mas o processo é lento, travado por lobby corporativo, interesses nacionais e a velha corrida para ver quem chega primeiro. No fim, a pergunta que fica é possível explorar o fundo do mar sem destruí-lo? Ou estamos prestes a transformar essa última fronteira em mais um cenário de exploração desenfreada? Explorar as profundezas da Fossa das Marianas exige submersíveis capazes de resistir a pressões colossais, um investimento de milhões para cada descida. Ainda assim, o ser humano continua voltando, não só pela ciência, mas pelo que pode ser conquistado lá embaixo. O fundo do mar é, ao mesmo tempo, espelho e metáfora. Ele reflete nossa curiosidade infinita e também nossa ganância. Por isso, mais do que um limite físico, ele é agora uma fronteira científica, econômica e militar. Nos próximos anos, essa disputa invisível vai se intensificar, e o que está em jogo não é apenas o que encontraremos nas profundezas, mas como isso pode transformar tudo aqui em cima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem mais um vídeo aparecendo na tela, clica aí e nos vemos lá.